faculdade era de manhã, a gente não queria ir para casa para aprender mais alguma coisa. E aí tinha um laboratório da computação. A gente começou meio que trabalhando de graça no laboratório e a gente vendeu 100 cópias do software por R$ 1.500. Tamo rico. Os 1.500 e comprou tudo de livro. Gastamos o dinheiro que a gente não tinha de gasolina, de pousadinha e não vendemos nada. A gente teve um primeiro investidor em 2001, ficamos até 2004 com ele, recompramos. Apesar de todas as dificuldades, a gente conseguiu se acertar com eles e recomprar a participação deles. Foi quando a empresa começou a decolar. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Empreendedor Estoico. O podcast onde a gente traz lições de empreendedores que conseguiram trilhar seus caminhos, utilizando, mesmo que não soubesse no momento, técnicas estoicas. E hoje eu tenho um prazer enorme de ter aqui comigo mais um empreendedor Endeavor, Marcelo Rumsi, cofundador da Proteus, foi uma das maiores empresas e pioneiras de cybersecurity no Brasil, vendida para o Banco Pátria. É um empreendedor que eu tenho um enorme prazer de trazer aqui para vocês. Marcelo, seja muito bem-vindo. Valeu, Léo. É uma honra enorme, um prazer tê-lo aqui conosco. E, poxa, que honra ter aqui. Passamos junto aí esse final de ano, conversamos bastante. E, poxa, sua história é inspiradora. Vai ser muito gostoso escutar toda essa trajetória, como é que você saiu do zero ali, jovem, até um exit para o Banco Pátria. Muito bem-vindo. Compartilha para nós. Pô, uma honra estar aqui com você. Admiro muito aí a tua trajetória, a tua resiliência e essa doação aí de levar o ensinamento estoico para todo mundo, né? Foi até uma coincidência, né? Quando a gente se conheceu, eu já tinha acesso a algum conhecimento estoico do Sêneca. Eu já tinha aquele livrinho que é um por dia. 300 Diário Estoico. Isso. Aquele livro excepcional, né? Todo dia você lê aprende alguma coisa sobre estoicismo. E na verdade o teu podcast era isso, talvez no formato de... Em formato de áudio. De áudio, né? Rápido, conciso e espalhando esse conhecimento milenar. Então, e aí quando eu vi a profundidade que você tinha no estoicismo, eu fiquei muito impressionado. E comecei a te seguir, e conversar e aprender mais, né? Eu sei que você criou até uma metodologia para explicar melhor, para juntar os principais ensinamentos estoicos. Então, assim, para mim é muito bacana estar aqui. E eu tento seguir, né? Os ensinamentos. É difícil, mas... Ninguém falou que ia ser fácil. Ninguém falou que ia ser fácil. Mas tudo eu tento ver alguma coisa que o Sêneca falou, Marcos Aurélio, principalmente, que é um monstro da época, né? Como que o cara, naquela época, escreveu todos aqueles diários para ninguém, só para ele, e depois virou o que virou. E parece que escreveu ontem para nós, Parece né? Parece que você está falando, você lê as cartas de Sêneca, parece que ele escreveu essa semana passada, né? É uma sabedoria incrível. É muito incrível. Então, estou feliz de estar aqui, de poder compartilhar e talvez falar um pouquinho aí da minha vida e talvez o que tem a ver com o pensamento histórico. Muito legal. Muito bom, meu querido. O podcast, nosso bate-papo não é sobre Sêneca e Epiteto, né? É sobre como que esse conhecimento que veio deles, né, Marcos Aurélio, como que a gente, por ser empreendedor, eu digo que nós empreendedores, a gente tem que ser estoico. Não tem como você ser empreendedor sem ser estoico. Você pode até não saber que você é estoico, mas quando você lê, você vai falar, eu sou isso aí. Porque é sobre o quê? É sobre ter resiliência, é sobre ter disciplina, é sobre ter coragem, é sobre ter entrega, é sobre ter propósito. E ser estoico é sobre isso. É sobre esses valores, sobre as virtudes de uma vida. Né? E é impossível você ser empreendedor sem ter isso. Você simplesmente vai morrer no meio do caminho como empreendedor. E eu queria muito conhecer, saber como é que foi essa história da Proteus, né? Porque eu sei que você fundou ela, foi em 99, né? Imagina, para esses jovens que estão assistindo aí, não existia, né, internet, só lá de fora um pouco. Eu lembro que eu fiz engenharia de computação na UFSCar. Entrei em 96. Eu fiz 2 anos de engenharia de computação, programando em Clipper, COBOL, Basic, DBase, aquelas coisas. Falei, o Bill Gates já dominou tudo, não vou sair fora. Aí 2 anos depois começou a entrar a internet lá. Me conta como é que foi essa história sua. A gente começou parecido, porque eu comecei em 94, lá no Ceará, Saúde. Na Faculdade de Ciência da Computação. E lá que eu conheci o João, meu sócio, que
foi meu sócio a vida inteira. Você é de 77, 76? 76. Ah, você é um ano mais velho que eu, sou 77. E vou fazer 48 agora semana que vem, né? Então, estamos chegando perto dos 50. Então, lá das 80 voltinhas. Você já viu meu quadro de Bebeto Bora ali, ó? As 80 linhas ali, ó. Eu já tô na 46. Você tem é quase o negócio de areia que você vai vendo quanto que ainda você falta vai de vendo. areia. Você falou, ó, 80. Você pode ter um bônus, Que pode legal. chegar em 100, alguma coisa assim. É. Top. Mas ali tem 52 bolinhas. Cada bolinha é uma semana. Então, eu vou colorindo ali. Você vai vendo. Você pode ter um bônus, mas você pode não ter próximo dia, né? Então, a gente traz esse valor pro dia a dia, né? Essa gratidão. Legal. Então, eu comecei parecido contigo, só que foi um pouquinho mais longe lá em Fortaleza. A gente entrou na Faculdade de Computação Federal e eu conheci meu sócio lá, o João. A gente se identificou muito pelo seguinte: a gente começou na faculdade, a faculdade era de manhã, e de tarde a gente não queria ir para casa, a gente queria continuar lá, para aprender mais alguma coisa. E aí CXT, AT, aquelas maquininhas. Tava começando ali o Windows. Qual era o Windows antigo? O Windows 3.1. 3.1, era aqueles AT286, 386, flop disk, 128K. Era o Windows 3.1. Acho que estava surgindo a primeira versão do Windows NT. E aí tinha um laboratório da computação, né? E aí a gente ficou amigo do cara que cuidava do laboratório. E, pô, a gente pode ficar aqui fazendo alguma coisa, a gente trabalha de graça. Então a gente começou meio que trabalhando de graça no laboratório, formatando as máquinas, consertando as máquinas. E ali a gente meio que se identificou como assim, dois caras, como a gente brinca, né? Morto de fome, doido para crescer, doido para fazer alguma coisa. E daí a gente começou a faculdade e em determinado momento apareceu a oportunidade de a gente ser bolsista do CNPq, bolsista de pesquisa. E aí a internet estava surgindo, né, bem que você falou. E daí apareceu uma oportunidade da gente fazer um software para ajudar os professores da UFC, na Universidade Federal do Ceará, a se conectarem na internet, porque era muito difícil se conectar. Não, e tinha um prompt, o cara tinha que digitar tem um INSOC, não sei o que lá, e ninguém sabia o que fazer com a internet, ninguém sabia como é que navegava, tinha que instalar o programa, assim, era muito difícil. Então, vocês não fazem o trabalho de pesquisa de vocês para ajudar os professores a conseguir se conectar. Daí a gente fez um software. E funcionou. As crianças que andam hoje em dia, o Wi-Fi de um lugar para o outro, já tudo conectado, não tem ideia. Não, era muito difícil conectar. Daí a gente fez esse software, e aí um dos nossos professores fundou o primeiro provedor de internet no Ceará. E aí ele, olha, a gente quer usar esse software no nosso provedor privado. Vocês vendem? A gente, vendemos. Tá, vamos vender. Então, daí surgiu a nossa primeira empresa, que a primeira venda a gente nem tinha um CNPJ, a gente fez um RPA, né, Recibo de Pagamento de Autônomo, eu tenho até hoje. E a gente vendeu 100 cópias do software por R$ 1.500. Tamo rico. 750 para cada um. Só que aí acho que começou a nossa identificação, minha e do João, que assim, tamo rico com R$ 750 naquela época, e a gente tinha a bolsa que era 250, então assim... 3 meses de bolsa. Aí. 3 meses de bolsa, mas aí o que a gente fez? A gente pegou os 1.500 e comprou tudo de livro. E vimos uma oportunidade, que, pô, se eles compraram 100, quantos não vão precisar desse mesmo software? Então a gente... O livro era para estudar? O livro era para estudar. Você melhorar. Para melhorar no desenvolvimento, aprender outras coisas. E daí começou a nossa primeira empresa, que se chamava Inaccess. Inaccess. Internet Access. Inaccess. Chamava Inaccess. Isso em paralelo à faculdade, né? Isso foi em 95. E foi nessa empresa que a gente aprendeu muita coisa que a gente usou depois na Proteus. Então, como é que vendia, como é que melhorava o produto, como é que lidava com o cliente. Então, no começo o software ia cheio de erro, aí o cliente corrigia. E a gente foi melhorando o produto. Ele começou com um disquete, depois ele virou um CD multimídia. Aí tem duas histórias super interessantes dessa época, né?
que tem a ver, hoje olhando para trás, que tem a ver com o estoicismo. Você gastar seu livro, já vai para a lente da sabedoria, né? Adquirir, você, né? Você pode perder tudo na sua vida. Dinheiro vem e vai, empresa vem e vai, relacionamento vem e vai. Agora, a sabedoria que você adquire, ela só vem, ela nunca vai. Ninguém te tira. Conhecimento ninguém te tira. Ninguém tira, você pode perder tudo, menos o conhecimento. Mas, enfim, tem 2 momentos dessa história que foram interessantes. O primeiro, a faculdade entrou em greve. E aí o meu sócio João pegou um Gol velho do pai dele e a gente teve a ideia de fazer, de ir para outras cidades do Nordeste procurar provedores para vender o nosso produto. A gente já tinha vendido para uns 5, 6 provedores no Ceará. O provedor, ele dava para os clientes deles o seu disquete para facilitar a vida. Exatamente. Aquele disquete que a gente recebia quando assinava. Exatamente. Né? Então, o disquete tinha um programinha que já conectava, você apertava o botão, conectava a internet, tinha um treinamento, já ia com o número de telefone do provedor, porque era discada, internet, já ia com a logo dele, ele ia todo customizado, e a gente vendia esse produto para o provedor. Beleza. Pegamos o carro, fomos, para fazer a história curta, gastamos o dinheiro que a gente não tinha de gasolina, de pousadinha, fomos para 5 cidades do Nordeste, quase morremos na estrada, porque estrada no Nordeste o pessoal não sabe o que é. Né? É caminhão, o cara vem na contramão, então, puta, passamos um medo ali e não vendemos nada. Nossa. Chegamos lá, gastamos dinheiro e não vendemos nada. Só que aquilo fez a gente pensar o seguinte, cara, não dá para ir vendendo de porta em porta. A gente tem que achar um jeito de vender remoto. Pronto. Então vamos fazer o seguinte, a gente pega uma demo de um dos caras, que a gente já fez, imprime um folheto explicando o que é o produto e manda pelo correio. Se o cara gostar, ele paga metade, a gente faz o dele customizado para ele, manda e depois ele paga a outra metade. Então surgiu a ideia que fez a gente ganhar realmente dinheiro. A gente fazer uma venda remota. Como é que você mandava metade? Metade do... Primeiro, aí depois eu fui descobrir os nomes, né? A gente não conhecia nada de vendas naquela época. Então, o que a gente fez, o nome bonito, é um teaser. Né? É o freemium hoje. Seria o freemium. Então a gente fez um teaser e a gente ligava pro cara, e ligava via Embratel, e era eu que ligava. Então eu tinha um script, assim, que eu tinha que falar 1 minuto e pouco para gastar menos interurbano. Do que a virada ali da coisa. Né? Então eu ligava pro cara, oi, você é o provedor de Arapiraca. Cara, é o seguinte, eu tenho um produto aqui que é fantástico. Tal. Você quer ver uma demonstração? Eu mando aí no teu endereço. Quero. Aí mandava e anotava, ó, tal cara foi mandado tal dia. E aí, passava um tempo, eu ligava, depois eu fui descobrir que era para fazer um follow-up, para ver se o cara tinha visto. Então, assim... Você estava inventando meio que uma mistura de SaaS com máquina de vendas. Mas era um nome para tudo hoje. Era necessidade, porque assim, vender pessoalmente não deu certo, não vendemos nada. Porra, vamos tentar vender de outro jeito. Então, assim, foi um grande aprendizado essa empresa, até que a gente tentou vender para o maior provedor do Brasil, que foi a UOL, e o cara da UOL falou o seguinte, a gente, na verdade, juntou o dinheiro que a gente não tinha. Foi a primeira vez que a gente veio para São Paulo, marcou com o presidente da UOL na época, né? Isso era 96. O cara viu o produto, gostou, aí ele virou para mim e para o João e falou assim, cara, o produto de vocês é fantástico. Só tem que colocar o UOL aqui em tudo que é lugar. Mas nós não vamos pagar nada para vocês. Porque isso aqui vai estar em todas as bancas de revista e vocês vão ficar super famosos como uma grande empresa de multimídia. Puta, a gente pegou o dinheiro que a gente não tinha, pagou um avião, era Transbrasil, ficamos num hotelzinho lá na Cracolândia e voltamos de novo sem dinheiro, sem um contrato. Só que aquilo fez a gente cair na real. Mas aí vocês não fecharam com o UOL? Não fechamos. O cara era Folha de São Paulo, o cara queria que eu desse o produto de graça, ele ia fazer milhares e milhares de cópias. Não vou dar nada de graça pra ninguém. Não, e detalhe, não é que você ia ficar famoso, não, ele ia matar seus clientes já. Enfim. Então, só que ali, essa porrada, quando a gente saiu, né, triste ali da Folha de São Paulo e voltamos pro Ceará, mas aquilo foi uma coisa para dizer o seguinte, olha, o maior cara do Brasil não quer o nosso produto, quer dizer, ele quer, mas não quer pagar. Isso aqui não tem futuro, nós temos que trocar de ramo. E aí a gente já estava terminando a faculdade
E a gente era bolsista da área de redes e a gente já estava se interessando em paralelo à cibersegurança. Já naquela época, aí, em 97, né, era muito elementar as coisas de Era segurança. muito Todo mundo era primitivo muito... ainda, né? Era primitivo demais. Então a gente começou a estudar, começou a pegar o dinheiro, comprar livro, comprar computador e tentar entender como é que as empresas eram invadidas, como é que protegia e tal e tal. E a gente decidiu, olha, essa empresa aqui tem que fechar e a gente tem que abrir outra, porque segurança realmente é um negócio que todo mundo vai precisar. E hoje, e a hora que você pega no início, né, é interessante, porque hoje você fala, cara, como é que eu vou... Você tem que entender muito, porque já são muito sofisticados, né, um sistema de segurança hoje em dia. E antigamente os códigos, né, a tecnologia, a programação era mais básica, né, era menos variáveis e menos rápida, né? Então você pegou no início ali aquela coisinha, né? Foi no início. Então a gente decidiu fechar essa empresa e aí a gente criou, na época, a Proteus. Mas assim, o amor fati, né, que é ame o destino. Então a porrada que a gente levou tentando vender de porta em porta fez a gente acertar um modelo É o que de fez venda você chegar onde você chegou no segundo passo, no né? segundo passo. O cara ter batido a porta na nossa cara entre as até quero o produto, mas não vou pagar, fez a gente perceber que, olha, então meu produto, se o cara não quer pagar, esse produto não deve ser tão bom, não deve ter tanto valor. E fez a gente dar o próximo passo, que foi ir para o ramo que nos trouxe até onde a gente chegou, que foi o ramo de cibersegurança. Olha que fantástico. E temos ali na lente também, né? Você pega o mindset positivo, que é aquele conceito estoico que, cara, não tem nada bom nem ruim. É o nosso julgamento que torna as coisas boas ou ruins. Tem uma história legal que eu até estava dando um treinamento hoje numa empresa que chama Soldiers, uma das maiores de nutrição e suplemento para malhação, esse tipo de coisa. É muito boa. E eu trouxe essa questão do mindset positivo, né? Quando tem uma história que eu gosto muito, o rapaz foi para uma empresa que queria abrir na Índia, a empresa fabricava sapatos. E ela pegou e mandou 2 analistas dela, 2 vendedores comerciais, vai lá e analisa o mercado para mim e volta. E me traz o que vocês acham. E um dos analistas foi lá, chegou, mandou para a empresa o recado, falou, ó, pode cancelar, não vem abrir fábrica aqui na Índia, porque aqui ninguém usa sapato. E o outro que estava lá mandou a mensagem para o diretor dele, falou, olha, vamos acelerar esse processo, porque na Índia ninguém ainda usa sapato. Então você perceba que de uma situação qualquer que seja ela, né, você vê a oportunidade. Quantas pessoas não passaram por uma situação similar à sua, empreendedores, viram aquilo lá e desistiram. O que vocês fizeram, né, o que hoje é chamado de pivotar, né, essa mentalidade das startups é totalmente estoica, né? Vamos lá, vamos errar rápido, deu errado, vamos mudar para outro mercado e vamos pivotar. E vocês fizeram essa pivotada, viram o outro lado, né, e chegou onde chegaram, né, cara? É muito incrível. E me conta, e aí vocês voltaram e resolveram abrir essa parte de cibersegurança, né? Exatamente. Que virou a Proteus. Virou a Proteus, que nasceu no comecinho de 99. E, bom, a gente estava em Fortaleza, então o nosso primeiro mercado foi lá. E a gente conseguiu importantes clientes, também enfim, usando o nosso networking com os professores, a gente foi abrindo portas. E a gente criou um modelo muito baseado até no que a gente aprendeu na empresa anterior, do que depois eu fui aprender que o nome disso é try and buy, né? Que é justamente, também pode ser o freemium, né? Que é você oferecer alguma coisa, um assim, POCzinho, né? Uma espécie de POC, uma coisa mais simples para o cliente, para ele ver o teu valor na prática, e se você realmente tem valor, aquilo tem grande chance de evoluir para um contrato. Então a gente usou o que a gente aprendeu. Só que em segurança, como é que a gente ia fazer esse trial? Então a gente pensou, olha, vamos oferecer uma análise de segurança grátis, mais rápida, né? Porque também, né, não dá para ficar muito tempo sem ter certeza que você vai ter um contrato. E nesse processo, se o cara vê que a gente realmente é bom, que a gente sabe resolver o problema, a chance dele contratar é grande. Então a gente começou a criar essa metodologia de venda enquanto a gente estava no Ceará em 99 e fechamos todos os contratos. Então a gente procurava a empresa, se apresentava e dizia, olha, ao invés de
você me contratar aqui só pelo blá blá blá, me autoriza a fazer uma análise sem compromisso da tua empresa e eu te mostro o resultado. Se você achar valor, aí a gente discute para... Isso foi em 99. Isso foi em 99. 99 a gente teve aquela, né, o bug do milênio para 2000, né? Como é que foi aí nessa época? Porque na sua área foi uma das áreas mais importantes, né? Segurança, área bancária, né? A mudança do dígito ali que ele não era previsto, né? Foi um frenesi para nada, né? Gastou, muita gente ganhou muito dinheiro e não aconteceu nada. Mas não aconteceu porque gastou, ou não ia acontecer de qualquer forma? Não ia acontecer. Não ia acontecer. Mas toda conta, todo processamento, a hora que visse o 00, como é que ele ia entender que era 2000 e não 00? Assim, depois que virou o ano 2000, viu-se que aquilo foi meio superestimado. Tá. Tinha que fazer algumas adaptações, mas não era o fim do mundo, que ia faltar energia, que as contas iam zerar. Enfim, às vezes são coisas que o mercado cria e muita gente ganha dinheiro. Enfim, mas sim, em 99 rolou muito essa coisa do bug do milênio. É aquela história, né? A mídia é algo que envenena muito as pessoas, envenena todos nós. Esse dia eu estava assistindo um vídeo mostrando essa mulher explicando fisicamente, aliás, quimicamente, ela explicando as relações químicas, né? Quando você se alimenta de mídia, porque tem uma definição do Denzel Washington que é muito boa, né? Que ele fala, se você não ler notícias, você vai ficar desinformado. Agora, se você ler, você vai ficar mal informado. Interessante. Então, escolha ficar mal informado do que desinformado. E quando você pega esse pânico, porque a única coisa que vende para a mídia, a única coisa que o pessoal clica hoje em dia, ou fica assistindo, é tragédia, né? Então eles criam essas tragédias e essas tragédias aos poucos vão fazendo vender algo. Tem alguém sempre por trás, né? Manipulando isso aí. Perfeito. Bom, e aí no primeiro ano, então, a gente atuou só em Fortaleza. Deu muito certo o nosso modelo de abordar os clientes, eles viram o valor, a gente estava estudando muito. Todos aqueles livros que a gente comprava, todas aquelas horas de estudo, elas estavam se materializando. E ali a gente meio que criou o nosso serviço. E viu que os clientes gostavam muito. A gente viu que o nosso serviço ele funcionou bem localmente lá em Fortaleza. Então, como aquele nordestino que quer vir para o sul, né, para crescer, foi o nosso caso. Então, no final de 99, a gente decidiu tentar pegar clientes fora do Ceará e pegar clientes no eixo Rio-São Paulo. E aí o mais interessante é que assim, o meu sócio, o João, ele sempre foi viciado em revista. Revista de negócios, revista de tecnologia. Eu chegava numa banca, ele comprava todas as revistas e eu não entendia bem aquilo. Esse cara é tão viciado em revista. Mas aquele hábito dele de ficar vendo aquelas revistas foi a primeira fonte de possíveis clientes para nós. Olha só. Que ele foi vendo, olha, tem muita empresa de internet que está muito capitalizada e esses caras precisam de segurança. Então esses são os primeiros caras que a gente tem que procurar. Então dali surgiu a ideia de tentar chegar nesses caras. Aí tem um caso super interessante, também sempre vai ter a ver aqui com as coisas históricas, né? Que é assim, naquela época um dos sites mais famosos do Brasil era o KD. Eu lembro. Foi o primeiro buscador. Primeiro buscador. E não existia Google, né? O Google surgiu em 2001. A gente está falando de final de 99. Então o João vendo as revistas disse, não, a gente tem que procurar esses caras. Ele viu lá, era Fábio e Gustavo o nome dos caras, eles viviam nas revistas de tecnologia. Então o João ligou, cara de pau, ele disse assim, olha, eu estou indo para um evento aí no Rio de Janeiro. Mentira. E eu queria encontrar com vocês, uma empresa de segurança, pode ser que vocês tenham interesse e tal e tal. Tá bom, João, pode vir aqui terça-feira, 3 horas da tarde. Beleza. O dinheiro era curto, não dava para ir os dois. Então foi o João e eu fiquei lá, só na expectativa. O João pegou o avião, chegou no Rio. Como ele nunca tinha ido para o Rio e não conhecia, ele chegou tipo 1h30 antes da reunião e ficou lá embaixo do prédio esperando. Quando ele está lá embaixo do prédio, 1 hora antes da reunião, vem os 2 caras andando. E como ele tinha visto na revista, ele falou, Fábio, Gustavo, eu sou o João, eu vim aqui para a gente ter a reunião. Aí os caras, João, a gente apareceu um outro compromisso aqui, a gente vai ter que deixar para outro dia. Não, cara, eu só preciso de 5 minutos.
Vamos lá, vamos lá. 5 minutos? Tá bom. Aí subiram e o João lá em 5 minutos falou, ó, deixa a gente fazer o nosso teste aqui, o nosso freemium. Não vamos cobrar nada, por dar essa chance aí pra gente. Ah, tá bom, faz aí. E dali surgiu o nosso primeiro cliente fora do Ceará, que foi o KD. Olha, me fala uma coisa, porque segurança a gente escuta bastante, principalmente vem história de filme, não sei o quê, né? A turma para vender segurança, você simplesmente hackeia o cara e fala, ó, você tá vulnerável aqui, eu posso eu posso te garantir. Vocês fizeram já coisa nessa linha aí para cliente? Não. Essa é uma grande diferença do que a gente sempre fez. A gente hackeava o cliente, mas pedia permissão antes. Tá. O que, infelizmente, ainda existe e existiu também em toda a nossa trajetória, eram empresas ou pessoas que o cara não pedia nenhuma permissão, ele simplesmente invadia e depois fazia um tipo de chantagem. Mas já é extorsão, não é venda, né? Então, o que a gente fazia era, cara, eu sou a Proteus, eu sou o Marcelo, eu sou o João, eu sou bom, me dá uma chance de eu te mostrar que eu consigo te ajudar a ter uma segurança melhor. Assina aqui um contrato de confidencialidade e autorização, que em 2 semanas a gente vai tentar te invadir e em 2 semanas eu te volto com o resultado. Mas o formato de venda era esse mesmo? Sempre foi esse, desde o princípio. Tá. Porque, se você... Se não é crime. Não, mas eu digo o seguinte, não é falar, ó, esse software meu é muito bom, coloque ele. Não, você já está vulnerável, né? Você já está, vou invadir, aí depois eu vou te mostrar que com o software você não vai, né? Exatamente. Aí esse era a primeira fase, que é a fase de você conscientizar o cliente que eventualmente ele tem riscos ou ele está mais vulnerável do que o que ele acha. E aí depois vinha o serviço propriamente dito de fechar as portas, que era realmente onde a gente faturava e a gente tinha receita. E depois de manter isso continuamente, que eram contratos de longo prazo de monitoramento. Bacana. E isso aí, 99, né? Então eu sei que recentemente você comemorou aí você teve um processo quando a gente encontrou lá no evento da Endeavor. Você tinha acabado de vender para o Banco Pátria e depois disso você ficou 2 anos, né, de responsabilidades para sair. E eu sei que você saiu recentemente, né, ali no nosso grupo você comentou. Conta pra gente como é que foi essa jornada, né, de chegar, trazer. Você já tinha investidor? Não tinha? Como é que foi essa escalada? A nossa jornada é um pouco longa, né, ao todo aí 25 anos. Então, a gente teve um primeiro investidor em 2001, ficamos até 2004 com ele, recompramos, e aí, né, foi uma história dura, como sei que você também teve e vários tiveram, da história com o investidor não dá muito certo. Sim. Mas teve um final feliz, né? Apesar de todas as dificuldades, a gente conseguiu se acertar com eles e recomprar a participação deles. Inclusive ali, quando a gente conseguiu vencer essa dificuldade, em 2004, foi quando a empresa começou a decolar. Tá. Foi, assim, tirar aquela bola de ferro amarrada no pé, e foi ali que a gente acertou o modelo. A Endeavor ajudou muito, foi mais ou menos quando a gente entrou na Endeavor. Você entrou em que ano? Entrei em 2002. Tá. Eu entrei em 2013, né? Você foi do primórdios ali, né? Eu brinco que naquela época... Entre os 10 primeiros. Eu brinco que naquela época era fácil entrar, né? Até parece. Mas, enfim, a Endeavor ajudou muito, a gente azeitou o modelo, trabalhou muito com tecnologia para ter automação, então conseguiu crescer margem, enfim. E tirou aquela distração que é você ter uma briga com o sócio. Isso pesa demais, né? Pesa demais. Então a gente teve essa primeira experiência, que foi meio traumática, né? Tanto que vários investidores nos procuraram ao longo de todos esses anos e a gente sempre olhava assim e lembrava do estresse que foi com o primeiro investidor e não, a gente não quer. E também a gente fez uma empresa que gerava muito caixa. Tá. Né? Aí facilita, né? Facilita, que assim, a gente não está naquele aperto que assim, às vezes você não tem escolha, né? Você precisa de uma capitalização, né? Não era o nosso caso. A gente deixou o negócio rodando de um jeito que ele se sustentava e gerava muito caixa. Então a gente ficou meio
traumatizado com essa coisa de investidor. Os anos passaram, a empresa cresceu bastante, a gente cresceu fora do Brasil, conquistou os grandes bancos, que foi uma grande dificuldade, levou anos para a gente abrir as portas dos grandes bancos, né, para nós. E daí, um pouco antes da pandemia, a gente foi procurado pelo fundo. A gente gostou do que eles propuseram, a ideia de consolidação. Todo mercado, quando ele cresce muito, é quase natural ter uma consolidação. Né? Sim. E a gente foi pioneiro nesse mercado, enfim, éramos um dos maiores players. Então, para a gente acabou assim, ficando claro que isso teria que acontecer cedo ou tarde. A pandemia, né, ela foi muito ruim para muita gente, mas para esse setor de segurança ela impulsionou demais, né? Porque todo mundo foi para o home office, os riscos aumentaram, a gente acabou crescendo muito também na pandemia, enfim. As conversas avançaram. Vocês chegaram a pensar em IPO, alguma coisa assim? Não, porque a gente não tem perfil para isso. Tá. Né? A gente, tanto eu quanto o João, a gente tem um perfil muito low profile. Tanto que assim, eu jamais estaria aqui se eu já não tivesse passado por tudo isso. Tá. A gente não gostava de aparecer, não dava entrevista, não tinha PR. A gente sempre acreditou que assim, esse segmento era melhor ficar mais low profile, under the radar, ficar mais ali quietinho. Até porque os clientes, bancos, né? Também. Você tinha que ser mais low profile. Exatamente. Os clientes gostavam e a gente gostava. Então, não era que a gente queria aparecer e ficava se segurando. A gente não queria aparecer, o cliente não queria que a gente aparecesse, a gente não falava de cliente. Então, a gente ficou muito assim, under the radar, que é uma vantagem, né? Tem uma vantagem de aparecer, mas também eu digo sempre, olha, tem uma vantagem de você ficar quietinho ali. Mineiro é muito assim, né? Tudo tem os dois, né? No meu caso, foi algo que eu tive que aprender na época da BB Store, porque era um negócio B2C, você tinha que gerar mídia, você tinha que gerar publicidade. Meus concorrentes vieram com 5 milhões de dólares quando eu estava num sobradinho ali. Então eu tinha que aparecer para meus fundos não escutar falar de mim. Então aí que eu contratei PR, aí que eu fui buscar isso aí, porque senão você ficava para trás. Mas é algo que eu tive que aprender, porque eu vejo mais a desvantagem do que a vantagem nisso aí. Bem por aí. Bom, então foi um processo longo aí, de 1 ano e meio de negociação. A gente chegou num bom termo. Eles já tinham comprado uma empresa chilena bastante grande, chamada Neo Secure, que já tinham uns 500 funcionários. Eram maiores que nós, inclusive, atuavam nos países de língua hispânica. Então, assim, fazia muito sentido, faz, né, muito sentido a tese. E então a gente conseguiu fazer essa parceria e ficamos sócios deles numa nova holding que controlava tanto a empresa chilena quanto o que era a Proteus, e que depois de algum tempo virou o que hoje é a SEC, SEK, que é esse grupo de cibersegurança do Pátria. E a gente ficou sócio durante 2 anos e a gente tinha a opção de continuar ou não. E aí o que eu aprendi nesses 2 anos, né? No primeiro ano a gente atuou muito, né? Porque logo na formação ali, a gente tinha que estar junto dos executivos que eles trouxeram, era tudo muito novo para todo mundo, sempre tem aqueles desencontros. Então, dizer que eu trabalhei muito forte ali no primeiro ano, mas quando a equipe que foi montada, ela se solidificou, eu já não tinha muita participação ali no dia a dia. Encerra um ciclo, né? Imagino que Exatamente. Você chega no momento que encerra um ciclo. Exatamente. E também, assim, eu acho que tem empreendedor que é bom para tocar um negócio até um certo tamanho, né? E depois ele fica muito cheio de processos. E o outro ponto também que é o seguinte, não é fácil para quem comandou o negócio a vida toda ser minoritário. Não dá você tentar colocar uma águia numa gaiola ali, que ela não vai aguentar. Exatamente. Muito tempo. E nós somos aquele minoritário que sabe que não é dono, porque tem um minoritário que acha que é dono. Esse só vai tomar porrada. Então, assim, cara, viramos minoritários, assim. Quem manda é o controlador, a gente ajuda. Sim. Mas se o cara quiser pintar tudo de rosa, de azul, ele vai pintar porque ele é o controlador. Claro que, né? Se ele quiser fazer, você vai tentar explicar que, olha... Mas a palavra é dele. Mas assim, no fim do dia, se ele ficar doido e quiser, a palavra é dele. Então, a gente tinha essa consciência.
Fizemos essa transição e a gente preferiu encerrar realmente o ciclo. A SEC vai super bem, os caras estão acertando pra caramba, contrataram muita gente boa, mas a gente preferiu fechar o ciclo e tá, vamos dizer assim, livre para pensar em outras coisas. Claro que a gente não pode, né, competir com eles, né? A gente tem um acordo de não compete, nem seria correto, mas a gente hoje eu estou olhando outras coisas. Eu te falei, né, no nosso bate-papo inicial, estou olhando uma empresa de agrotech fin, né? Bacana. Como é que usa todo esse conhecimento acumulado, todos esses erros em outros negócios. Não, muito Então, bom. estou nessa fase. E me fala uma coisa, Marcelo. Quando a gente pega uma história de 22 anos, 25, né, no total. 25 no total. 25 anos no total de empreendedorismo com tecnologia, né? Você pegou do início da internet até o AI generativo, passando por cripto, passando por Google, passando por todo tipo, passando por bug do milênio, passando por Covid, passando por esse tempo todo, uma empresa líder de segurança, ou seja, é uma das partes mais complexas da tecnologia, né? Você está ali onde hackers tentam invadir um banco, você está ali na outra ponta defendendo. Então, assim, o nível de sofisticação do negócio igual a Proteus é um nível que a maioria das pessoas que não é de tecnologias não consegue imaginar a profundidade disso aí. E você deve ter tido, com certeza, ao longo desses 25 anos, né, saindo do mundo sem internet para o mundo com AI, desafios absurdos. Quase deve ter quebrado inúmeras vezes, situações impossíveis. Conta pra gente alguma dessas histórias, né, pra gente trazer aqui a lente da coragem, da resiliência estoica, que você não sabia que tinha um nome para isso, mas que era o que você estava vivendo. Conta 2 histórias marcantes aí da sua vida nesse período. Teve um momento que assim, a gente realmente quase quebrou, que a gente recebeu um investimento. E como toda empresa pouco experiente, né, você faz um plano que você acha que vai executar em 2 anos e você leva 3, 4, né? E nem sempre a receita vem junto com o dinheiro. Isso aconteceu com a gente. Então, o primeiro investimento que a gente pegou lá em 2001, a gente esperava ter uma tração mais rápida e essa tração demorou mais a acontecer, né? Que é o tal do break-even. Sim. Né? Que virou moda hoje em dia, né? Os fundos não ligavam para isso, agora tá todo mundo querendo o tal do EBITDA, todo mundo caçou no dicionário. O que é isso, gente? Exatamente. Eles esqueceram o break-even, agora era só round A, round B, Series Z, Series A, Series B, Series C. Os balanços vinham cortados no EBITDA, né? Ninguém sabia o que tinha ali para baixo. Exatamente, mas enfim, aquela era outra época, né? A gente está falando aí de mais de 20 anos atrás. Enfim, então, aquele primeiro investimento, que era para nos impulsionar durante um certo tempo, acabou que levou mais tempo. Então, ali a gente quase quebrou e tivemos um problema com o investidor, porque para ele, a gente ia buscar algum outro tipo de financiamento, o investidor disse que ia colocar dinheiro, mas no final ele queria mudar totalmente o nosso contrato, tirando vários dos nossos direitos. Aquilo ali gerou um primeiro estresse que fez com que a gente... Deu aquela estremecida na relação. Exatamente, procurasse já uma outra saída para o investidor. Então, ali foi muito difícil. E a forma que a gente achou de sobreviver a isso foi um grande sacrifício do meu sócio João, que foi o seguinte. Eu fiquei na operação tentando equilibrar já, antecipar clientes para a gente não depender mais de capital. E o João ficou tentando resolver o problema com o sócio. Tá. E ele se desgastou muito, porque a conversa era muito dura. O João, vocês dois eram técnicos também? Técnicos. Os dois entendiam de programação, fizeram computação juntos. Aí um ficou mais... Quem que era mais o front comercial e o outro era o parte técnica, era você? Eu era técnico, depois, com o tempo, eu fui virando comercial. Tá. O João era comercial, depois virou técnico. A gente foi trocando os papéis ao longo da trajetória. Mas o que a gente realmente aprendeu a ser foi empresário. Tá. Né? A gente nasce empreendedor, mas, pelo menos no modelo antigo, que é o old school que muita gente viveu, você ganha dinheiro quando você vira empresário.
É verdade. Né? Você consegue fazer um negócio dar certo, você consegue engrenar e não quebrar. Né? Eu digo sempre que a grande diferença aí do empresário, né, do empreendedor para o executivo, o empreendedor ele tem que ser a bicicleta inteira, né? Você tem que ser a roda, o pedal, o guidão, o banco, o quadro. O executivo ele foca naquela expertise dele. Às vezes ele é só o pedal, é só o quadro, é só a roda, é só o guidão. E a hora que a gente é o empresário você tem que fazer tudo. E Né? a bicicleta não não é dá dele, para escolher, né? A bicicleta não é dele. Se quebrar, larga a bicicleta na rua e vai pedalar outra bicicleta. Ainda tem isso. Ali a bicicleta é nossa e é tudo que a gente tem na vida. Exatamente. Né? Então, ali foi um momento de quase quebrar, realmente. E atrasar pagamento de funcionário, assim, a gente resolveu na véspera, um estresse desgraçado, e tivemos que ceder ao investidor. O investidor passou a perna na gente. Tá. Foi isso que aconteceu. E daquele momento em diante, a gente tinha duas agendas. Era continuar crescendo, que era a minha agenda, e a agenda do João era tirar o investidor. Tá. E uma vai junto com a outra, né? Porque a hora que você cresce, você tem caixa para tirar o cara, ou você deixa dar uma trincada maior para ver se sacudir ele fora, né? Era uma loucura. A gente fez loucuras ali para mostrar pro cara que era melhor a gente se separar, senão o negócio não ia dar certo. Que a gente queria pagar de volta. A gente não queria dar golpe em ninguém. Assim, cara, a gente quer te pagar, mas a gente não vai conseguir ficar junto mais. Né? Vamos encerrar. O copo quebrou. Não tem como juntar mais os caquinhos. Né? E aí várias circunstâncias, inclusive a Endeavor, com vários mentors, nos ajudou a se acertar com eles. E como eu falei, depois que isso foi acertado, a empresa decolou. Boa. E como a gente tinha quase quebrado ali, assim, tava, sei lá, tinha 20 mil na conta e folha para pagar, cara, agora assim, nós nunca, a gente virou um para o outro e falou, cara, agora nós nunca mais vamos passar por aqui. Nunca mais vamos ficar sem dinheiro. Cara, vamos acertar esse negócio, vamos aumentar a margem, vamos crescer e vamos ter um estoque de dinheiro assim de um ano para nunca mais passar esse sufoco. Então, daquela porrada veio esse aprendizado e a gente construiu, não foi a maior empresa do segmento, mas assim, disparado a mais lucrativo. E esses números foram divulgados aí, não? Não foram divulgados, mas a gente tinha uma margem obscena. Tá. Fruto de muita automação. Porque o tempo todo, e essa foi uma missão grande do meu sócio João, ter equipe de desenvolvimento e investir em desenvolvimento. Porque a gente vendia serviço. Tá. Mas só que para atender mais clientes tinha que ter mais gente. Era serviço, não era software? Começou como serviço. E aí a gente criou um software para automatizar o serviço. Eu imaginava que era um software, quase como você colocar um Norton, colocar um software para o cara. Eu achava que tinha um software. Era um serviço de monitoração e auditoria. Tá. Que aí, o cliente não se importava que... Aí você colocava algum software, fazia uma mistura de softwares. Exatamente. Né? Exatamente. Mas ainda no começo tinha muita mão de obra. Tá. Tinha que ter muita gente para olhar o que é que tinha na rede do cliente, para identificar as vulnerabilidades, para reportar. Entendi. Você ia lá e montava. Precisa de um firewall aqui, precisa de um software X aqui, de um outro aqui, de um outro aqui. Olhava os furos de todo o ambiente do cara, juntava todos os furos, via quais eram os furos mais críticos, como é que consertava. Então, assim, tinha muita mão de obra ali. Entendi. E a gente viu, cara, conforme a gente vai crescendo, eu vou ter que ter 1.000, 2.000 pessoas fazendo isso, vai ter um monte de erro. Então, assim, a gente precisa ter um software nosso. E a gente não via no mercado nenhum software pronto que atendesse. Então, ali, começamos a investir em desenvolvimento, equipe própria, e aí criamos o nosso software, e que nos ajudou, ao longo de todos esses anos, a praticamente triplicar, quintuplicar, multiplicar a empresa por 10 com o mesmo headcount. Quantas pessoas tinham na empresa quando vocês venderam? A gente vendeu, tinha uns 90 pessoas. Entre Brasil, Portugal e Estados Unidos. Bacana. Muito bom. Dentro do estoicismo, nós temos ali a lente, né, da dicotomia do controle. São as coisas que a gente controla e as coisas que a gente não controla. E esse dia eu estava conversando com um empresário sobre esse tema, e foi interessante que ele me perguntou, ele falou, Léo,
Stoicismo tem essa questão aí da dicotomia do controle, né? A gente controla nossas ações, reações e não controla o que está externo. Isso não pode ser usado pela nossa equipe como desculpa. Isso não é problema meu, é do mercado, larga isso para lá. E, cara, é exatamente o oposto disso. Realmente existe o que a gente controla. As únicas coisas que a gente controla são nossas ações, nossas reações, nossos sentimentos, nossas percepções, nossa ação. Isso a gente controla. Tudo que está fora, política, economia, esposa, marido, filho, tem algumas coisas que você tem alguma influência, mas você não controla. A sua saúde você não controla, você tem alguma influência. Essas coisas você não controla. Mas quando você assume a responsabilidade pelo que você controla, quando você assume a responsabilidade de falar, cara, aconteceu um problema aqui com esse fornecedor. E aí, não é do fornecedor. Não. Então, o que você pode fazer? Você pode arrumar outro fornecedor. O que mais que você pode fazer? Deu problema, não deu errado porque meu sócio, meu investidor me ferrou. Ótimo, tira o investidor, arruma outro investidor, aprende a não precisar de investidor, faz caixa. Então, quando a gente começa a entender que as nossas ações são todas nossa responsabilidade e que o mundo vai continuar acontecendo, não adianta você falar, chorar, não ganhou seu político preferido. E agora o dólar subiu, aí daí, tanto faz. Você vai ter que fazer. Tem gente que vai lá e vai fazer e vai entregar. A questão é, você vai ser essa pessoa ou não? Então, essa dicotomia do controle, quando eu tenho feito os treinamentos nas empresas para líderes, tem levado isso bastante, porque isso mostra, né, a responsabilidade de cada um. E esse exemplo que você deu é exatamente sobre isso, né? Sobre você encarar essa responsabilidade, falar, cara, errei, me ferrei, quase quebrei, e agora? O que eu aprendo com isso? Como é que eu me resguardo que isso não aconteça? É muito bacana essa história. Aqui no início você estava me contando uma outra história muito interessante, que você também corre de Stock Car, de rally, na verdade, né? Você corre de rally e que você teve um acidente que o negócio foi ali, passou perto, hein? Mudou a minha vida, né? Eu comecei a correr de rally com um amigo, indo pro Rally dos Sertões, isso em 2001, e me apaixonei pelo esporte, né? Porque eu sempre gostei de carro e tal, e o rally é um lugar que você consegue realmente acelerar e chegar no teu limite, e é uma adrenalina... Você conhece o Sestari? Sei quem é. Amigo lá de Uberlândia, corre. Ele corre, ele é muito bom. O Benchmall corre também nessa categoria, né? Tem bastante gente conhecida que corre. Mas eu fiquei atraído por essa adrenalina, né? E também o rally, como qualquer esporte de alta performance, que eu já ouvi você falar isso, você não pode pensar em nada, né? Então você está ali no meio de uma trilha a 120 por hora, você não pode errar, senão você vai capotar o carro. São muitas coisas que acontecem. O rally tem uma característica diferente do automobilismo de pista, que você dá várias voltas na mesma pista, então você vai melhorando um pouquinho cada volta. No rally você nunca passa no mesmo lugar duas vezes. É sempre um desconhecido. E você tem um navegador, ele vai te dando a direção do que tem na planilha. Então, assim, um dos motivos pelo que eu me viciei foi... Ali realmente eu só conseguia pensar naquilo. Que é quase uma meditação, né? É uma meditação, 100% no momento presente, né? 100% do momento presente. Então, aquilo me viciou. E eu fui evoluindo, fui correndo, até que no ano de 22, eu já estava correndo o campeonato. No final do ano eu já estava na frente no campeonato, na minha categoria, que era over 45. Era a última prova do ano, em dezembro de 22. Eu estava na frente na prova, eu estava na frente no campeonato, mas mesmo assim, com muita chuva, eu não parei de acelerar. Eu fiquei naquela coisa de ir no limite, até que tinha uma pegadinha lá numa determinada parte da pista que tinha um buraco de 8 metros no fim de uma reta. Eles que constroem, tem um buraco lá e a pista passa do lado. É uma plantação de cana, então eu fui descobrir depois que aquele buraco é para captação de água. Tá. Para não deixar a água que vem empoçar, destruir a plantação. Então eles cavam um buraco gigante, geralmente no final de uma descida, para água. Nossa, é perfeito! Perfeito, né, pro rally. Né? É quase assim, olha, vamos nos afogar. Enfim, a organização comeu bola e o meu acidente mudou bastante coisa depois, né? Eles viram que assim, cara,
Não pode deixar um negócio desse ali que... Tá competindo, né? Sem chover... Jogos mortais, né? Não, sem chover era quase impossível cair ali. Tá. Né? Porque era longe e era uma curva bem aberta. Mas uma chuva torrencial durante a prova. Enfim, eu tive o azar de estar ali, de vinha, sei lá, 130 por hora, e no meio da chuva, talvez a minha inexperiência também, a gana de querer ultrapassar mais um. E não tinha nem uma fita, nada, assim, não põe nada nesse ali. Mas também se tivesse fita não ia adiantar, porque como virou um rio, não dava nem pra ver nada. perdi volante, perdi freio, caí no buraco. Você podia, inclusive, afogar lá essa história. Primeira, eu perdi duas, eu gastei 2 vidas, né? Se eu tivesse 7 vidas, eu gastei 2. Por quê? Eu caí e não tinha água. Eu caí de bico assim, o carro virou assim, dentro do buraco. Eu levei uns 10 minutos para conseguir sair de dentro do carro. Quando eu saí de dentro do carro... O buraco tinha quantos metros? 8 metros. 8 metros. Então, seu carro tem 2 metros, imaginar um carro empinado aqui, afundado. Você ainda tinha mais 4, você não consegue sair dele. Exatamente. Essa foi a primeira constatação. Eu saí do carro, subi em cima e vi que tinha uma montanha ali para escalar. E aí eu falei, cara, eu tenho que escalar, porque senão daqui a pouco vem outro. Eu estava começando a escalar essa montanha, quando eu escuto um barulho, eu olho para o lado, vem um outro carro voando de lado, esse veio de lado. Caramba! Eu fui me encolhendo aqui na parede do buraco, fui me encolhendo e o carro caiu exatamente em cima de mim e eu estava sem capacete. Nossa, Marcelo, você viveu de novo. Eu botei a mão no peito, como se aquele instinto de proteger o coração, e o carro bateu no meu braço, quebrou o braço. Cara, foi no limite, né? Porque foi o limite. Pra não te esmagar contra o barro ali, contra o aço do seu carro e tudo, foi no limite. Foi o limite. Ali eu achei, naquele segundo, eu achei que eu tinha morrido. Depois que o carro parou, eu respirei assim umas 3 vezes, vi que o pulmão estava funcionando, e aí imediatamente o senso de sobrevivência foi, cara, tenho que sair daqui, por quê? Vai vir outro. Esse cara entrou, vai vir outro. Você era o primeiro da corrida ainda. Eu era o primeiro na minha categoria, então tinha muita gente atrás ainda. Então ia vir um punhado ainda. Só que aí o que aconteceu? O rapaz que caiu em cima de mim, ele teve um ataque de pânico. Porque pensa o seguinte, eu caí no buraco, ele caiu em cima de uma pessoa, então ele achou que tinha me matado. Então ele ficou em pânico ali. E aí eu tive que... Seu navegador estava lá dentro do carro ainda? Não, essa corrida ela é uma prova sem navegador, é uma prova de Baja. Então eu tive que acalmar o cara e dizer, cara, calma, eu tô vivo, vamos sair daqui, me ajuda. Pega aí o estilete, corta aqui a tela, eu vou entrar por dentro do teu carro, tu me ajuda, eu tô com o braço quebrado, e a gente sai daqui e a gente tenta sair dessa situação. E aí fui acalmando o cara, eu consegui entrar dentro do carro dele, até que a gente conseguiu sinalizar para um outro competidor que jogou uma corda e a gente conseguiu sair. Quando eu cheguei na ambulância, né, que aí saímos de dentro da trilha, ali caiu a ficha de tudo que aconteceu. Ali eu desabei e vi que realmente foi por um triz. Vocês conseguiram escalar para sair vocês dois? Com a corda. Uma cinta, né? Que o carro ele tem uma cinta para reboque, o cara jogou a cinta. O outro cara, o terceiro. O terceiro. Ele conseguiu ver a gente. Ele conseguiu ver e conseguiu não cair. E parou lá para ajudar. Aí ele viu e jogou a cinta e a gente saiu. Nossa. O espaço que eu fiquei, 5 centímetros para cá, 5 centímetros para baixo, ou eu tinha estourado a caixa torácica, ou tinha tido um traumatismo craniano e morrido na hora. Marcelo, essa a gente entra ali na lente 2 da humildade, memento mori, que eu trago no treinamento. Quando eu tive essa experiência, quando eu peguei Covid, não cheguei a te contar, eu fiquei uma semana na UTI com 90% do meu pulmão tomado. Tinha 22 leitos, 21 entubados, o meu só que não. Aquela enfermeira com máscara, aquela coisa. E ali, quando eu saí, eu tive essa percepção nessa... Você fala, cara, eu realmente sou mortal. Eu vou morrer, ponto. Que horas eu não sei, mas, né? Daqui 1 ano, 10, 15, 20, 30, mas a hora que você percebe isso, para mim foi um clique, foi uma mudança muito grande. Porque todos nós, a certo ponto, sabemos que a gente vai morrer, né? Ninguém acha que é imortal. Mas uma coisa é você saber conceitualmente, você não pensar sobre isso. Outra coisa é você olhar para a morte, assim, falar, como é que foi essa transformação na sua vida? Esse antes e depois disso aí. Mudou tudo. Aí você passa a ser mais grato pelo presente,
a valorizar mais tudo que você tem, você vê a vida diferente. Assim, durante um ano, todos os dias eu lembrava desse momento, né? E a recuperação foi muito difícil, porque eu quebrei o braço e eu arrebentei todos os ligamentos do ombro, né? E para quem operou o ombro sabe que é assim, uma operação muito difícil. O pós-operatório é terrível, porque você não consegue dormir, né? Eu sempre dormi virado para o lado direito, que é o lado que arrebentou tudo. Então eu fiz a cirurgia, o acidente foi em dezembro, eu fiz a cirurgia em janeiro, muita fisioterapia, sem dormir, mas eu sempre pensava, cara, eu tenho que estar feliz porque saiu barato. Um amigo meu que falou isso: olha, você só quebrou o braço e arrebentou o ombro, cara, ficou muito barato. Você tem que ser grato, e pagar esse preço de boa. E realmente foi o que eu fiz, e o tempo todo tentando lembrar disso. Tem a ver um pouco com amor fati, né? Tem. A gente amar o destino, né? Amar as Amar, coisas que o destino nos exatamente. traz. Exatamente. E ali eu pensei, cara, eu estava dirigindo de uma forma, pilotando, na verdade, né, de uma forma irresponsável, né? E isso é comum em competidor que ganha prova muito cedo. Depois eu fui descobrir, né? Muita autoconfiança Muito ali, né? autoconfiança, sabe? Pô, eu comecei velho a pilotar e já ganhei prova, já tô na frente no campeonato, e você acaba perdendo a mão, perdendo a noção. Então, eu tive um acidente que eu sobrevivi. Eu podia não ter tido esse acidente, por alguma sorte, não tá chovendo, mas eu teria um outro que eu podia ter morrido. Porque eu perdi a noção do perigo. Então tem que agradecer ao destino por ter me dado esse alerta que gerou um custo muito barato, olhando por esse prisma. Muito interessante essa história sua do Rally, porque as pessoas que eu tenho entrevistado, a maior parte, né, todos empreendedores, empresários, Pedro Quemuleira foi medalhista olímpico de corrida, né? Terceiro Pedrão, irmão nosso aí, Pedrão. Wilson Poit também fazia rally, faz rally, contou até uma história do rally com o de filho dele, de regularidade. regularidade. O Felipe, foi campeão brasileiro de golfe. Felipe lá da Zup, Felipe Almeida. A Cris Pisciroli foi campeã brasileira, sul-americana, uma das melhores do Brasil de polo aquático. O Daniel Migliorança também, corrida de moto, todos empresários. E é interessante quando a gente traz essa questão, né, grandes empreendedores, grandes histórias, essa relação com o esporte. Essa relação é muito forte com o esporte. Eu vou entrevistar aqui em breve o Ricardo Roldão, também. Conheço. Faz parte da confraria com a gente também, da Calma da Mente. E ele eu acho que ele fez 3 Ironman já. Ele pedala e tudo. E ele falou até no podcast dele com o Ricardo Basaga, que também vai vir aqui, já está marcado em breve, essa relação do esporte. Você comentou ali, né, na hora que você está dirigindo, que você está pilotando, o que é o tesão disso? É que você está ali 100% no momento presente. Então eu trago nas empresas, quando eu estou fazendo o treinamento da liderança, a questão de alta performance. Eu falo, gente, alta performance não é sobre fazer mais. Alta performance é sobre fazer menos. Então, eu mostro umas fotos, pega o Cristiano Ronaldo, na bola, aquele olho na bola. Pega o Nadal, tem uma raquete e uma bola na frente. Pega o Tiger Woods, ele tem um taco e uma bola. Pega você no carro, você tem uma direção e você está olhando, você está 100%. Então, você não vê o Tiger Woods pegando um taco e tá no TikTok, ou tá no Instagram, ou tá conversando discussão de relacionamento, ou tá anotando analisando um balanço, um DRE. Não, ele tá 100% fazendo aquilo. Então, todos os atletas de alta performance, você é obrigado a estar 100% no momento presente. Eu brinco que o base jump é o esporte mais seletivo que tem no momento presente, né? Ou você está no momento presente ou você foi, porque voando com aquilo ali, cruzando montanha. Então, você pega aqui o empreendedor de sucesso, quando você consegue vencer, você consegue por quê? Você não faz mais, você faz menos, você faz apenas o essencial e você faz com excelência. Então, é sobre a gente silenciar o barulho todo. A gente, como empresário, barulho é o que não falta. É fornecedor, é economia, é política, é colega, é mercado, é todo aquele barulho, você conseguir dar um zoom in, silenciar e fazer aquilo que você precisa fazer.
Então, eu queria que você contasse como é que tem sido essa relação para você, como é que você conseguiu como empreendedor, como é que você usava esse foco, né, que você trouxe depois aí para liberar essa energia no rally. É muito interessante, olhando para trás, né? O, o meu sócio trazia uma expressão lá atrás, né? Que assim, a gente faz muita coisa na empresa, né? Mas tem a hora da onça beber água. O que é que ele queria dizer, o João com a hora da onça beber água é assim, cara, aqui é a parte mais importante. É a parte que a gente tem que estar 100% preparado, que a gente não pode errar. Você não consegue estar o tempo todo na empresa com o mesmo nível de concentração e atenção. Então, na hora de apresentar para o cliente, na hora de vender, na hora de um ponto crítico do negócio, esquece tudo, tem que se preparar, se concentrar e estar 100% focado naquilo. E eu treinei todas as pessoas ao longo dos anos para ter isso em mente. Cara, você vai fazer lá um monte de relatórios, tem um monte de coisa, mas assim, cara, agora nós vamos estar sentado na frente do cliente. Agora é o seguinte, é esse momento que interessa. Aqui a gente não pode errar. Depois, relaxa. É aquele Pareto ali, né? 20% que paga a conta toda. Né? Então, eu sempre tinha isso. E sempre brigava muito com todo mundo quando o cara não se preparava, não fazia a pesquisa sobre o cliente, não se preparava corretamente o material, porque tudo é uma preparação, como é no rally também, né? Puta, a gente revisa o carro, lê sobre o lugar, tem preparação física, equipamento, pô, tem que ter a viseira, tem que ter backup de tudo, porque não pode ficar sem áudio com o navegador, tem que ter muita revisão no carro, porque não pode quebrar peça, tem que levar peça extra. Então você tem toda uma preparação para na hora da onça beber água, né? Ali você só tá naquela atividade, você tá 100% ali. Então, eu acabei percebendo que, na verdade, naturalmente eu sou assim. Essa coisa da preparação daquele momento, que é o momento importante. Nem todos os momentos são importantes, não, né? Que é um pouco do jogador também, quer dizer, o Cristiano Ronaldo, meu filho foi estudar soccer agora nos Estados Unidos, o maior ídolo dele é o Cristiano Ronaldo. Que é o cara que nasceu sem talento natural, mas buscou a preparação. E o cara tá o tempo todo se preparando para chegar lá, como você falou, ele tá na bola, ele pula mais alto que todo mundo. Exato. Nossa, aliás, outro dia eu vi um vídeo dele aí, parece que ele tava no ar há 15 minutos já a hora que exatamente, ele é e muito... o outro cara foi pular. Exatamente, então acho que é isso. E talvez hoje em dia, com tanta distração, as pessoas têm dificuldade de se concentrar, têm dificuldade de se preparar, procrastinam. E aí talvez não tenha o mesmo resultado que você teria se realmente você se focasse, você se focasse exatamente na execução daquele momento crítico para o negócio. Sobre controlar a mente, né? A gente traz bastante dentro da calma da mente a questão da gente assumir esse controle da nossa mente, né? Nós temos um hardware, né? Um software, que é o nosso cérebro, é mais potente que qualquer computador que a gente conhece. E existe, entre o estímulo e a resposta, né? Entre o input e o output, existe um instante. Existe um processamento, né? A gente levando aí para a informática. E nesse instante reside a nossa capacidade de que a ação que nós vamos tomar, né? Da gente agir com eficiência, da gente focar naquilo, ou da gente reagir com, né? A pessoa te fecha, você estressa, extingue, perde seu dia, você não controlou sua reação. Então, o input, eles vão sempre existir. Os problemas, as situações da vida, a gente não tem controle sobre elas. O output, como que a gente vai reagir, a gente tem controle sobre isso. Então é sempre sobre a gente treinar. E hoje o que tem acontecido, né? O que a gente tem pegado na sociedade? Os índices de ansiedade estão altíssimos. Por quê? Ansiedade é a nossa mente no futuro. A gente falou que agora o que existe, tudo que existe é o momento presente, é esse instante nós dois aqui. Todo o nosso passado foi vivido no momento presente igual esse. Todo o nosso futuro vai se tornar passado nesse momento. E quando a nossa mente deriva para o futuro, isso gera medo. Não existe medo do passado, é só do futuro. Isso chama ansiedade. Isso ativa a amígdala, uma série de hormônios, e esses hormônios começam a fazer o quê? Nos colocar em estado de fuga, estado de medo. A hora que isso acontece, vem, né, os medos paralisantes, você trava. Aqueles burro velho do interior ali, papo, ele não anda, ele trava ali. Aí vem a procrastinação que você falou. A procrastinação é o quê? É sua mente evitando o presente. Aí você é uma Netflix, é um joguinho, é não sei o quê, você está com medo de enfrentar aquela DRE,
com medo de enfrentar aquela conversa chata, com medo de ter que substituir alguém, você fica evitando aquilo ali, você não faz nada. Aí as coisas começam a desmoronar. Tudo acontece simultâneo, né? Quando dá problema na vida, quando você tira energia, é relacionamento aí no mal, com os filhos, na empresa, tudo vem junto. Né? O problema vem aos bandos. Aí começa a dar errado, sua mente deriva para o passado, melancolia, depressão. Então a sociedade tem vivido nesses medos, né? Acho que esse excesso de estímulo que nós temos tido, o estímulo é infinito, é AI, cada hora é uma coisa diferente, então tem trazido isso. Então o estoicismo tem nos ajudado a vir para o momento presente, a acalmar nossa mente, né? A trazer isso para as nossas empresas, trazer isso para os nossos gestores. Então a gente vai chegando aqui, né, ao final de mais um episódio, e eu queria que você deixasse aí a turma, desse um pensamento do que você, hoje se você voltasse 20 anos atrás, o que você faria diferente em termos de ações, de emoções, o que você olhando para trás, você, com as lentes estoicas, você faria isso de uma forma diferente hoje? Eu sofreria menos. Sofreria menos. Se tivesse esse conhecimento, né, de não sofrer com o que você não controla, né? É engraçado o seguinte, eu nunca tive medo de avião. Por quê? Eu entrava no avião e como eu não tinha nenhum controle sobre o que está acontecendo ali, se o avião chacoalhar, se ele não chacoalhar, assim, eu realmente nunca tive medo e às vezes que deu aquela chacoalhada, as pessoas em pânico, eu até gargalhava, né? Era até meio indelicado, eu achava engraçado, lá, como se estivesse numa montanha-russa. Isso é uma coisa natural minha. E depois eu fui entender que porque você entrou no avião, você não tem mais nada que você possa fazer. Se o avião quebrar, se o piloto... Assim, acabou. Ali não está mais sob o teu controle. Eu sempre tive isso. Mas na vida, fora desse case do avião, eu sempre sofria muito com essas interferências. E ficava estressado, e ficava ansioso. E eu acho que isso me atrapalhou muito. E talvez se eu conhecesse toda essa linha de pensamento milenar, que, você tem que desligar isso e isso não interessa, eu teria sofrido menos e talvez tivesse chegado até mais longe. Então é muito legal o que você faz de disseminar isso. Eu conheci tarde o estoicismo, né? Conheci talvez faz uns 4 anos, mas ele me ajuda também porque é difícil, né? Às vezes eu me pego sofrendo, hoje ainda, eu lembro do Sêneca, cara, mas eu não controlo isso, então eu não tenho que ficar louco com isso. Eu tenho que me focar no que eu controlo. Acho que esse, para mim, é um dos principais ensinamentos do estoicismo. Se eu tivesse lá atrás isso, talvez tivesse sofrido menos. E isso que você falou é muito interessante, porque realmente é sobre a gente você focar no que você controla, né, como a gente disse, não é sobre você deixar rolar, não tem nada de deixar rolar, é simplesmente você focar em dobro no que você controla. Você simplesmente ignora o que você não controla e duplica sua atenção no que você controla. Então, bom, quero te agradecer demais esse bate-papo. Acho que a nossa audiência, cada vez mais a gente vai trazendo histórias de resiliência, de empreendedorismo, através das lentes estoicas. Hoje nós temos uma geração, né, dentro da Endeavor, que a gente participa, da mentoria, faz parte, uma geração de empreendedores de tecnologia, né, e a gente vem entendendo tanto que espaçar, eles vão aprendendo com o tempo, tanto que a resiliência é fundamental. Então, tem uma passagem que diz que Confúcio, quando foi perguntado se ele pudesse definir a vida em uma palavra, qual seria essa palavra? E ele falou que a vida era sobre tolerância. E perguntaram para Epiteto, do outro lado, lá em Roma, qual que seria a definição dele de vida. E ele falou que a vida era sobre persistir e resistir. Então, na vida, a gente persiste as dificuldades, a gente resiste à dor, a gente resiste ao sofrimento e a gente persiste a cada dia. Então, para você que é empreendedor, para você que está nessa fase de desenvolver seu negócio, saiba que se não está fácil para você, você está no caminho certo, esse é o caminho. Né? Outra frase muito boa de Marcos Aurélio, o obstáculo é o caminho. Você entender que quando você tem um obstáculo, ele é o seu caminho. E se você não tiver obstáculo nenhum, você provavelmente está no ramo errado. Porque você não tem problema para resolver.
Porque o que você precisa é exatamente levantar esse obstáculo da frente do seu cliente, trazer essa resiliência, trazer essa força para sua equipe. E nós temos levado isso através dos treinamentos da calma da mente, levado o estoicismo, né? Levado esse foco, essa disciplina. Então, obrigado pelo nosso encontro. Show de bola, muito bom estar Prazer enorme aqui. Participar, estou honrado. E vamos para cima. Então, quero agradecer você que está aqui com a gente, dizer que nós temos episódios diários do Meditação Estoica, tem nosso canal, Léo Simão Estoico no Instagram, nos siga, participe com conteúdos diários de estoicismo para te trazer mais calma, te trazer mais paz, te trazer uma vida que vale a pena ser vivida. Desejo a todos abundância e paz. Muito obrigado, Marcelo.